Irei iniciar essa videoaula com algumas apresentações. Primeiramente, a nossa instituição de ensino, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Nós integramos o Instituto de Ciências e Tecnologias das Águas. E os seguintes discentes que irão apresentar o conteúdo para vocês são Giovana Pingarelli de Maranhão, que no caso sou eu, Milene Soares de Albuquerque e o Wellington Felipe de Paiva Cioff. O assunto que iremos abordar é o Brioche, Ruffini e limite. Fazemos parte da disciplina de Fundamentos de Cálculo, ministrada pelo professor Miguel. Primeiramente, o que seria o Brioche-Ruffini? Bom, ele é um método simples de realizar a divisão entre um polinômio e um binômio. Os polinômios. Os polinômios são expressões algébricas formadas pela adição de monômios, e ambos são constituídos por números conhecidos e desconhecidos. Exemplo, 3x elevado a 3 mais 2x elevado a 2. Binômios. Os binômios são expressões algébricas formadas pela soma ou pela diferença de dois monômios. Exemplo, x mais 1. Indo para a parte prática do nosso método de Brioche-Ruffini, temos aqui o seguinte exemplo. Divido o polinômio x igual a 3x elevado a 3 mais 2x elevado a 2 mais x mais 5 pelo binômio x mais 1. Primeiro passo é fazermos duas retas, uma vertical e a outra horizontal, para que possamos organizar os números. Segundo passo, vemos aqui que 1 já está negativo, pois tem troca de sinais. E aqui, vamos multiplicar a raiz do divisor pelo primeiro coeficiente localizado abaixo da linha horizontal e, em seguida, somar o resultado pelo próximo coeficiente localizado acima da linha horizontal. Então, vamos pegar menos 1 vezes 3 mais 2, que é igual a menos 1. E repetimos o processo. Menos 1 vezes menos 1 mais 1 é igual a 2. Última vez, menos 1 vezes 2 mais 5, que é igual a 3. Vemos que o 3 sobrou, mas ele tem o seu propósito na conta. Após analisarmos os números que nos foram dados, o quociente pode ser encontrado com os números localizados abaixo da linha horizontal. Sendo assim, utilizando o algarismo de divisão, que é o 3, teremos 3x elevado a 3 mais 2x elevado a 2 mais x mais 5, que é igual a x mais 1 vezes 3x elevado a 2 menos x mais 2x mais 3. Dando continuidade, vou falar sobre a definição de limite. Ela é utilizada com a ideia de mostrar o comportamento de uma função nos momentos de aproximação de determinados valores. O limite de uma função é muito importante no cálculo diferencial e em outros ramos da matemática, definindo as derivadas e continuidade de funções. Aqui, por exemplo, descrevemos o limite. Dizemos que uma função tem um limite a quando x tende a essa seta aqui significa tende, ou seja, tendendo a x para o seu limite, de qualquer maneira. Sem atingir o valor de a, o módulo de f de x menos a se torna e permanece menor que qualquer valor positivo pré-determinado, por menor que seja. Agora vamos resolver esse limite indeterminado por manipulação algébrica. Aqui temos o limite de x tendendo a 1, que é x ao cubo menos 3 dividido por x menos 1.
Esse limite é indeterminado por conta do seu resultado ser zero dividido para zero. Então, ela é uma indeterminação matemática. Então, se utiliza a manipulação algébrica para eliminar essa indeterminação. E no caso aqui, podemos observar que tem aqui x ao cubo menos 1, e aqui temos o numerador da fração, a diferença entre dois cubos. Usamos essa fórmula aqui para saber a diferença entre eles, que é a ao cubo menos b ao cubo. Desenvolvendo essa diferença entre dois cubos, fica o primeiro termo menos o segundo, ou seja, a menos b vezes a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. E lembrando que aqui considerei o 1 ao cubo, e isso não altera o valor numérico do 1. Agora aqui vamos usar a fórmula no limite, que fica x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado dividido por x menos 1. Aqui eu cortei porque os dois números se repetem. Agora observe que ficou essa fração aqui em cima. Agora vamos para o terceiro passo. Agora colocamos aquela expressão que conseguimos com aquela fórmula, certo? E determinamos ela aqui, que é x ao quadrado mais x mais 1, que é igual a 1 ao quadrado mais 1, que é igual a 1 mais 2, e o seu valor do limite será 3. Como o Brilhoffini é um processo de divisão, aqui nós estamos dividindo x ao quadrado menos 16 por x menos 2. E este processo diz que nós temos que colocar todos os termos intermediários e os coeficientes. E aqui é o seguinte, esse 2 aqui, ele está dividindo, está com sinal de negativo. Ele vai passar para o outro lado com o sinal de positivo, porque o sinal tem que ser oposto nessa troca para que o processo dê certo. E aqui nós seguimos com outro processo, que é o processo de multiplicação e soma. Aqui nós multiplicamos 1 vezes 2 é igual a 2, mais 0, 2. 2 vezes 2, 4, mais 0, 4. 4 vezes 2, 8, mais 0, 8. E 8 vezes 2, 16. 16 mais menos 16 é igual a 0. Aqui nós zeramos. Tá, mas agora que eu consegui zerar tudo isso aqui, o que isso significa? Significa que o 1 está na casa do x ao cubo, o 2 está na casa do x ao quadrado, o 4 está na casa do x e o 8 está na casa da constante. O que quer dizer que tudo isso aqui dividido para isso aqui dá esse resultado, que é x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x mais 8. Eu vou dar esse exemplo aqui de que 15 dividido para 3 é igual a 5. Mas se eu não quisesse usar o 15, eu poderia muito bem usar também o 3 vezes 5, que daria 15 do mesmo jeito. O que eu quero dizer é que você usar isso aqui vezes isso aqui, que é x menos 2, vezes x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x mais 8, vai dar a mesma coisa do que usar isso aqui que a gente colocou, certo? Tá, mas por que eu falei que eu posso usar isso aqui, multiplicando com isso, ao invés de usar esse número todo aqui? Porque eu quero que apareça esse x menos 2, porque ele é o problema da questão. E eu vou usar ele aqui para cortar.
já que aqui na questão nós temos um x menos 2 em cima e x menos 2 embaixo, que é o que a gente queria logo no início da questão. Conseguimos, certo? Certo. Mas por que eu consegui cortar? Porque bem aqui nós temos uma multiplicação. Então, elimina esse e elimina esse aqui. Ficamos com o limite igual x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x mais 8 igual a... Nós vamos substituir aqui também. Onde tiver x, vamos colocar 2, que ficou assim. 2 ao cubo mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 8. Resolvendo, 2 ao cubo igual a 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Mais 8, esse resultado aqui é igual a 32. E aqui nós temos a resposta final. Agora eu, Giovana Pingarilho, retomando a palavra, gostaria de falar que essa foi a nossa videoaula do assunto brioche, ruffini e limite. Relembrando um pouco do conteúdo que foi passado, tivemos a definição e um exemplo de como usar o brioche ruffini, seguido pela definição e um exemplo de limites, o qual foi dado pelo nosso amigo Wellington Sioff. E, por fim, a junção dos dois, de como utilizar o brioche, ruffini e limites juntos, explicado pela nossa amiga Milene de Albuquerque. Espero que a videoaula tenha sido bastante explicativa e bem compreensível para o entendimento de todos. Me falem aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam, se vocês compreenderam o assunto que foi passado, tudo bem? Muito obrigada por acompanharem a nossa explicação do conteúdo.